Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Está começando agora mais um Tricotando Negócios, um programa que fala sobre empreendedorismo feminino. E empreender é identificar oportunidades, é ter jogo de cintura, é preciso faro, criatividade, muita pesquisa, planejamento e, sobretudo, disciplina. E quando se é mulher, o desafio é ainda maior, pois além de lutar para conquistar um espaço em mercados predominantemente masculinos, muitas vezes a empreendedora precisa conciliar a vida profissional com a pessoal. E apesar dos desafios, as mulheres têm se tornado as principais empreendedoras do Brasil, como aponta uma pesquisa realizada pelo Sebrae, que mostrou que elas representam 52% dos novos negócios abertos no país. E há 10 anos esse número era inferior a 30%. Esses resultados só nos motivam a querer crescer e destacar ainda mais aqui o empreendedorismo feminino, não é mesmo? E no programa de hoje nós vamos conhecer mais duas mulheres de sucesso. Uma delas vai contar a história de como ela se tornou cabeleireira e hoje ela tem seu próprio salão. E a outra, por que resolveu investir em uma franquia do segmento de designer de sobrancelhas. E ainda teremos também o nosso último episódio. Pois é, gente, é o último dessa nossa temporada que foi tão legal do quadro Empreendedoras Brasileiras pelo Mundo. E antes de começar, eu queria mostrar para vocês, que vocês adoram ver, né, o look de hoje, começando aqui com essa roupa lindíssima, esse vestido preto lá da Silvia Helena, que ele é um preto, mas ele tem uns brilhinhos. Eu até falei que o verso dele é douradinho, mais bonito que o avesso. Eu adorei, obrigada, viu, Silvinha? Você arrasou com o look. E também as semijoias também são da Silvia Helena, ela que agora tem a loja com as semijoias e também com a roupa e acessórios, bolsas, tá uma graça. E também queria agradecer a maquiagem e o cabelo lá do pessoal do Soy Cabeleireiros, a Renata e também a querida Amanda, que arrasaram com a gente no nosso look de hoje. Obrigada, viu? Também quero agradecer a Flora Girassol por essa linda assinatura floral que toda semana ela manda aqui pra gente, que eu acho incrível e dá uma outra energia pro programa. E eu convido você a acessar todas as redes sociais dos nossos parceiros e conferir as novidades, e as parcerias são todas muito legais. E o programa de hoje, então, tá cheio de história inspiradora, então vem comigo, porque o Tricotando Negócios começa agora. Meninas, tudo bem com vocês? Tudo Olá, bom. tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Obrigada. Hoje temos dose dupla de Renata aqui, ó. Não vou nem errar o nome de nenhuma de da outra, que tá super fácil. É isso aí. E não há dúvida, gente, que o brasileiro ele é vaidoso. E a prova disso é que, segundo dados da Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal e Cosméticos, o mercado de beleza avançou cerca de 2% no último ano. E para esse ano é previsto ainda um crescimento de 4% nas vendas, algo em torno assim, de 50 bilhões de reais a mais na economia, gente. É um segmento muito forte. E os salões de beleza, eles têm chamado a atenção no mercado, porque estima-se que no Brasil já existem mais de 500 mil estabelecimentos formalizados. Olha esse número, gente, 500 mil. E ele corresponde à metade dos salões em todo o país, visto que cerca de 48% dos existentes ainda são informais. Até 2021, o número desse tipo de estabelecimento vai aumentar em 4,5%. E os dados são de uma pesquisa realizada pela Euromonitor e encomendada pela Beauty Fair, que indicam que 83% desses espaços são voltados para o público feminino. E para falar sobre esse mercado agora, a gente vai conversar com a Renata Mendes, ela que é proprietária do Unique Salon. E, além de tudo, é uma linda. Obrigada, viu, Renata? Obrigada, eu que agradeço. Imagina. Muito bom estar aqui. Que bom. Ela não queria vir, viu, gente? Vou contar para vocês que eu frequento o salão dela e eu estava lá conversando com ela, fazendo meu cabelo, enfim. Eu falei, vamos no programa contar essa história que é muito bacana, né? Ela, não, eu morro de vergonha e tal. Aí eu assisti, ela está aqui e ela vai arrasar na história dela, né, Renata? Confesso que estou aqui nervosa. Imagina. A Renata é uma baita cabeleireira, mas olha, a história dela é de muita garra, determinação, luta, porque essa mulher é incrível, gente. Conta pra gente, você começou já na berço de ouro, né, Renata? Você não já nasceu assim, vivia assim? É o que todo mundo pensa, né? É. Mas ela começou, veio lá de Minas. Isso, vim do norte de Minas, tinha 18 aninhos e tinha um sonho que era ficar bem, né? Acho que é o sonho de todo mundo sonha em ganhar dinheiro, ajudar a família, né? Sim.
Só que o caminho, às vezes, ele não é tão simples. Sim, com certeza. Na maioria das vezes ele é bem tortuoso, né? Bem tortuoso. Então, assim, resumindo um pouco da minha história, eu vim para São Paulo com 18 anos, em busca de um sonho, que era trabalhar, mas não sabia no quê. Sempre fui muito vaidosa, então, assim, a vaidade foi uma coisa que me acompanhou desde criança. Com 10 anos, a gente morava, assim, na roça, bem no interiorzão mesmo, sem condição nenhuma de energia, de saneamento básico. E a gente sempre se virava para dar um jeito de se cuidar, né? Desde o cabelo até a unha. Então, quando eu cheguei em São Paulo, comecei a trabalhar em supermercado, vendedora de loja, caixa. E a vaidade, como sempre, predominou. Eu cuidava, eu mesma fazia minhas unhas. E aí as minhas vizinhas começaram, faz minha unha. E aí eu fazia para o hobby, né? Não era uma coisa que... Eu nunca sonhei que seria uma profissão. Por hobby, pra também ganhar um dinheirinho por fora, né, Rê? Exatamente. É isso aí. E aí, morando 2 anos em São Paulo, emprego estava difícil, então eu estava decidindo voltar para trás. E aí uma amiga falou assim, não, eu vou conseguir um emprego para você de manicure. Eu falei, imagina, eu não sei fazer unha para trabalhar em salão, né? Aí ela falou assim, não, sabe sim, você é boa. E aí eu comecei a trabalhar num salão no centro de São Bernardo. Ai, que legal. Comecei a trabalhar num salão bem simples, bem salão, bem da Marechal mesmo, um salão bem mais simples. E dali nascia uma manicure. Eu não acreditava que, nos meus primeiros dias, eu falei, imagina, essa mulher semana que vem não volta para fazer unha comigo. E daí elas adoravam, e aí comecei... E elas voltavam? Elas voltavam. Você não arrancava os bifes, nada disso, né, Rê? Não, assim, tirava, né? Tirava, mas assim, eu acho que o resultado final era o que prevalecia. Era satisfatório. Elas voltavam e aí você falou, nossa, acho que eu tenho jeito. Então, aí eu comecei a acreditar que eu era muito boa, né, naquilo, que eu tinha um dom mesmo. E sempre fui muito assim, metia as caras. De unha, eu ia para mexer no cabelo, então eu via um colega cabeleireiro fazer alguma coisa, eu já corria, tentava reproduzir aquilo em casa, pegava as irmãs como cobaia. Teve uma situação interessante nesse salão que o cabeleireiro chegou a falar que não descoloria o cabelo da cliente, porque ela tinha passado preto, e eu, que não tinha noção nenhuma de cabelo, falei para ela, não, pode deixar que eu faço. E daí fui lá, passei o pó descolorante no cabelo inteiro. E aí? E fiquei no aguardo. De repente eu vi que 2 dedos de raiz clareou, ficou branco. Tomara que ela não nos assista, né? Já pensou hoje. E daí eu virei para ela e falei assim, olha, não dá. Não dá. Ela falou um monte, ficou brava, foi embora. Então, assim, foi nessas... o fato de eu ser um pouco, assim, para frente, de meter as caras, de não ter muito medo... Na verdade, eu era muito jovem. Quando você é muito jovem também, você é meio inconsequente, né? Mas foi isso que me levou também a encarar depois do desafio de ser cabeleireira. Que legal. Porque eu comecei como manicure, virei depiladora, para agregar, né, que é o que eu falo hoje para todo mundo, vocês têm que ser mais ousadas, vocês têm que... dentro de um leque, por exemplo, de unha, vocês têm que fazer alongamento, vocês têm que aprender a fazer uma reflexologia, por exemplo, que é tudo algo que é ligado para aumentar o faturamento, né? Sim, com certeza. E aí, eu, nessa época, como eu queria ganhar mais, então, assim, eu via ali um leque de oportunidades. Fui para a depilação, aí mexia já no cabelo em casa sempre, fazia muito cabelo das amigas, não cobrava nada. Tudo de cobaia, tudo de cobaia. Assim ninguém podia reclamar. É lógico. Tô testando, gente. É o seguinte, preciso de umas cobaias para treinar. Se der certo, tá tudo certo. E engraçado que elas sempre confiavam. Eu era boa na unha, né? Que aí eu falei, nossa, eu sou boa nisso. Então era uma coisa que eu achava que eu era muito boa. Tá. E daí comecei com a depilação. Fiquei muito boa na depilação. Tá. E da depilação, eu comecei a mexer com cabelo, sobrancelha. Então eu comecei a fazer de tudo um pouco. E aí? Aí você saiu da caixa? Não ficou, você saí da caixa e ficou só no salão direto? Exato. E assim, desse salão, eu queria, então, aí eu comecei a descobrir o mundo da beleza, né? Que tinha salões melhores. Então, assim, a diferença de classe social, eu não sabia disso. Eu não sabia que o salão de um centro, de um grande centro, existiam salões mais chiques, que as pessoas pagavam um valor mais alto por tais serviços, que tudo era cobrado. Então, assim, eu não tinha a menor noção. E dali, um dia me falaram assim, tem um salão famoso
por que você não faz um teste lá? Nossa, eu cheguei naquele salão, eu fiquei assim, deslumbrada, porque eu falei, não é possível que isso exista. Mas assim, logo vi que eu não tinha muita chance. Aí fiz uma entrevista, falei que eu estava procurando para manicure, ele falou assim, para manicure eu não estou precisando de uma depiladora. Falei, sou eu, sabe depilar? Falei, sei. Ah, então vamos marcar para fazer um teste? Eu falei, tudo bem, mas pode ser amanhã? O que eu fiz? Eu saí de lá, passei numa depilação, pedi para depilar minha perna, passei numa outra depilação, pedi para fazer uma outra parte, falei, bom, cheguei em casa, peguei minhas irmãs, comprei cera, queimei, arranquei a pele, fiz tudo, mas estava eu lá no outro dia pronta para fazer. Lógico, gente, é treino, eu acho que assim, é um pouco de dom também. Sim, claro. Né? Mas eu sempre fazia, eu acho que como todo profissional, a gente sempre tem que colocar em prática, testar, para depois sair vendendo serviço. Com né? certeza. E aí chegou lá e deu certo. E aí deu certo, dali, de repente, eu já fazia tudo. Faltava manicure, eu fazia unha, fazia sobrancelha, ajudava a lavar um cabelo. E dali, sonhei mais alto um pouquinho, para uma outra rede grande, que na época, há uns 15, 16 anos atrás, era auge também. Então, falei, meu foco é esse salão, eu vou entrar para trabalhar lá, como manicure ainda. Entrei, consegui entrar, fiquei lá também por um bom tempo. Isso foi em São Paulo, né? E voltei para o ABC, para São Bernardo. Trabalhei num outro grande salão. E ali foi que realmente eu comecei a focar mais no cabelo. Eu não podia... nesse meio tempo, né, eu casei, tive 2 filhos, me separei no meio tempo dessa história. Então, eu tinha um foco maior e uma necessidade maior de ganhar dinheiro, Sim. que era sustentar 2 filhos. E foi quando eu foquei mais no cabelo. Então, realmente, tudo que eu fazia no salão, eu reproduzia em casa. Tudo que eu via, na verdade, eu reproduzia em casa e pedia ajuda. Na época, você não tinha uma facilidade como hoje com o WhatsApp, que você tira foto, você faz um vídeo, pega ao vivo, me ajuda aqui. Não tinha isso, hoje é mais fácil. E daí, então, o que acontecia? Eu trabalhava no salão o dia todo, chegava em casa, tinha lá 4, 5 me esperando para fazer unha e mais uma ali de cabelo. Nossa Senhora! Então, eu ia dormir, sem exagero, 2 horas da manhã, 5 da manhã eu pegava minha maletinha, ia em algumas casas, porque eu trabalhava num salão que não era barato. Então, eu tinha algumas clientes que eu atendia elas, tipo 6 da manhã na casa delas, e 10 da manhã eu tinha que estar no salão atendendo. Nossa Senhora, então, guerreira, hein? E domingão, eu não tinha horário, foi assim uma luta. Meu marido está aqui, tá aqui assistindo, ele acompanhou bem ainda um pedaço dessa história. E um belo dia, eu cheguei a conversar no salão, eu falei, eu gostaria de... Como que eu faço para trabalhar aqui como cabeleireira, como auxiliar? Não fui tão audaciosa, eu sabia que como cabeleireira eu não estava preparada. Mas tinha o fator dinheiro, remuneração, porque um assistente ele tem um salário fixo, mais uma pequena comissão. Só que o que eu ganhava como manicure e depiladora era 3 vezes mais, então eu não tinha como abrir mão desse valor para ser só auxiliar. Sim. E daí eles falaram, olha, não dá. Eu falei, então tá, vou tentar então desse jeito, vou fazendo, vou para casa. Aí comecei a fazer um curso, aí desse curso finalmente eu falei, bom, eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida. Foi quando eu, com o apoio do meu marido, comecei a atender em casa só. Então, assim, eu morava numa casinha de fundo, aí a gente mudou e eu peguei essa casa e adaptei e comecei a atender. Então, lá eu fazia tudo, eu não tinha auxiliar, não tinha nada disso. Era uma situação, eu tinha que agradecer se eu tinha cliente para mim, né? Claro! Então, eu fazia unha, depilação, montava a cabeça com mecha, fazia unha, depilação, ia fazendo tudo que dava. E, paralelo a isso, fui construindo a minha formação. Que legal, Rê. Talvez o mais legal seja fazer o contrário, você poder estudar, treinar, ser auxiliar, que é o que eu falo para os meus profissionais hoje, assistentes, eu falo, vocês têm essa oportunidade. É muito duro você ter que começar de trás, da frente, né? Sim, sim. E aí foi quando eu... Mas pela necessidade não tinha jeito, né, Renato? Tinha que ser dessa forma, não ia, né? Não tinha jeito. Então, vamos embora. E aí foi tudo aí você assim. abriu o seu e começou E comecei. E vim legal. embora e depois a gente acabou vendo que estava melhorando
Então, assim, eu não podia criar muitas raízes lá em São Bernardo. Foi quando o Edu sempre foi daqui, ele falou, então vamos procurar algum lugar aqui. E daí eu abri o meu primeiro salão aqui mesmo em Santo André. No mesmo bairro que eu estou até hoje, né, que é bairro Jardim. E abri pequenininho também, era muito pequenininho. De repente a gente começou a perceber que não dava mais para atender todo mundo, estava faltando realmente muito espaço. Que legal! Daí surgiu uma amiga que tinha um sonho também de abrir uma estética. E bem na frente tinha uma casa enorme alugando. Ela falou, vamos encarar? Eu falei, eu não tenho medo, bora lá. Nossa, que legal! E aí? E aí a gente mudou. Só para antigamente o nome do salão quando começou era Estúdio Renata Mendes, né? Tinha uma coisa muito bacana de eu olhar para trás e falar, nossa, não acredito que eu cheguei até aqui, né? Eu que vim de onde eu vim, comecei do jeito que eu comecei, tudo assim, sem capital de giro, você vai trabalhando, vai financiando no banco, vai montando, vai comprando cadeira, enfim. E ela abraçou esse sonho também comigo. Fiquei lá, nós ficamos por 4 anos, foi quando, no ano passado, eu decidi que eu queria mudar o nome, né? Lógico, a vida vai acontecendo uns tropeços aí no meio do caminho, você vai aprendendo, Sim, com né, certeza. a duras penas, mas a gente vai aprendendo. E daí foi quando a gente decidiu que eu mudaria de lugar e mudaria o nome. A nossa amizade continuou com essa amiga, mas assim, a estética realmente não era, ela viu que não era isso também que ela esperava. É um negócio que você tem que estar mais tempo ali, né, Sim, focado. E daí eu mudei, eu estava também a fim de ir para um espaço menor, esse espaço era um espaço maior. E hoje estou lá, continuo batalhando. Renata Unique Salon. Muito Exato. legal. E olha que história linda, gente. Ela que veio lá do interior de Minas, morava na roça, tinha o sonho de crescer, de ajudar a família dela, e fez tudo isso com o próprio trabalho, com esforço, suor, lágrimas, né? É isso aí. Muitas. Sangue, suor e lágrimas. E, inclusive, também, a Renata trouxe umas fotos do salão dela para mostrar pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Nossa, que cabelo lindo, Renata! Sim, isso aí eu, assim, a questão dos loiros hoje é uma grande procura nossa, né? Tanto para Renata Mendes, cabeleireira, como para o Darcio, que é o meu outro profissional parceiro. E a gente vai realizando os sonhos aí da mulherada, que é ficar super loiras ou morenas iluminadas, né? Que também hoje está super em alta. Muito lindo. Tem mais fotos? Vamos dar uma olhadinha? Olha, ruivo. Ai, que lindo. Meu sonho é ficar ruiva, mas dizem que é tão difícil, né? Mas tá lindo esse cabelo também. Muito legal. Olha, esse já é mais um loiro mais platinado, né, Renata? Sim. Também tá lindo. Super loira. Ai, que lindo esse corte. Adoro esse corte. Como é que chama? O long bob, né? Que veio. Hoje em dia ele tem algumas variações, o black cut, então eles vão mudando. Mas assim, é um corte que veio para ficar. Com certeza. É prático, muda moderno, a projeção de bico, um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto, mas assim, é um corte que realmente ele veio, eu acho que ele não sai mais. Não sai mais de moda. E haja cabelão, hein, meu? Haja cabelão. Nesse salão. Graças a Deus, por mais cabelos assim. Que legal. Vamos ver se tem mais foto. Ai, que lindo. Esse também é outro long bob também. Long bob. Não tem como mesmo. O pessoal gosta desse corte. Que da hora. Gente, olha que história linda da Renata. Ela não queria vir aqui, mas eu falei, ela tem que vir, porque é uma história de garra, de luta, de determinação. E que demonstra que se você se esforçar, colocar na cabeça um objetivo, estudar bastante, porque ela falou aqui, né? Se pudesse ter feito ao contrário, estudasse primeiro e depois ia treinando, ok. Mas se não dá, gente, não tem problema. Vai fazendo, vai treinando com as amigas, como ela fez aqui, que certeza que você vai chegar ao sucesso. Muito legal. Exatamente. Rê, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas não sai daí, viu, pessoal? Porque no próximo bloco nós vamos conhecer a história de outra empreendedora que também apostou nesse segmento de beleza, mas no segmento de franquia de designers de sobrancelha. Nós voltamos já já. Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit. Estamos de volta e depois de anos trabalhando com recursos humanos, a nossa próxima convidada investiu a reserva de dinheiro que ela possuía em uma franquia de sobrancelhas design. Há 5 anos, ela que mora em São Paulo, resolveu empreender. Ela estudou bastante sobre o mercado de franquias e decidiu pelo ramo da beleza, saúde e bem-estar. Escolheu a franquia Sobrancelhas Design e mesmo na crise ela conseguiu êxito nos negócios. Hoje ela é uma master franqueada da Sobrancelhas Design e ela está à frente de 35 lojas da rede. Olha que bacana! Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu, Renata Maluf? Obrigada. Imagina! Caramba, mulher, 35 lojas sobre sua administração. 35 unidades. Uau! Não é fraca não, hein? Mas não começou assim já, de logo com as 35, não, né? Como é que você começou essa história no mundo das franquias? Bom, eu primeiro fiz uma pesquisa, fui na BF e eu queria alguma franquia que eu pudesse desenvolver. Algo que eu pudesse ter mais de um, porque eu sou ambiciosa. Falei, já que eu já vou para esse mundo aí do empreendedorismo, eu quero mais. Eu não quero só uma. E aí eu vi grandes marcas na feira, enfim, até inclusive no começo eu queria alimentação. E aí eu rodei, de repente eu vi um negócio de sobrancelhas. Eu falei, gente, que interessante, né? Porque até então sobrancelha é uma coisa que você faz no salão. E qualquer salão que você vai, você tem uma pessoa que faz sobrancelhas. E na hora que eu vi a marca, o propósito, o que ela oferecia, eu falei, não, eu acho que esse aqui é um negócio que eu vou conseguir fazer crescer, expandir. E aí eu comecei com a minha primeira unidade, né, em Higienópolis, em São Paulo, no capital. E aí depois de um ano, eu fui e falei, eu quero mais. E aí eu já tinha feito uma loja, uma unidade numa loja muito grande, numa casa grande. Eu falei assim, quem sabe eu faço uma coisa para complementar em cima. E daí eu olhei, rodei e falei, não, eu gosto da Sobrancelhas Design, eu quero mais. E aí foi quando eu tive a oportunidade de comprar o direito de franquear, né, ser master franquia. E em 3 anos e meio eu já inaugurei 35 unidades. Caramba, então, em 3 anos e meio só? 3 anos e meio, 4, mais ou menos, desde que eu comecei a expansão, comecei a fazer a expansão da marca também. Que bacana, mulher! É muito bom. Nossa, mas é muita luta, hein? 3 anos e meio com 35 lojas. É muita luta. A gente tem, né, a franqueadora, ela tem todo um suporte maravilhoso já para o franqueado. E aí eu também peguei um pouquinho do meu conhecimento de RH. Sim. E trabalhei bastante, investi bastante em capacitação. A venda é natural, né? Você vende aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você acredita. Então, acho que essa foi a parte que eu posso dizer mais fácil, que foi vender a Sobrancelhas Design, né? Vender um negócio para um investidor. Porque quando você tem resultado, que você mostra os resultados da sua operação, da sua loja própria, e ao mesmo tempo você vê as oportunidades, né, entrega as oportunidades de crescimento e desenvolvimento de uma marca que investe bastante em capacitação, em tecnologia, em desenvolvimento, aí fica mais fácil. Então eu também tive aí o respaldo da própria marca que está cada dia inovando mais, né? Que bacana. Agora sim, Renata, você trabalhava no mercado corporativo. Sim. E ficou muito tempo na área de recursos humanos, é isso, né? Isso. E aí, por que você resolveu mudar a chavinha? O que aconteceu na sua vida que você falou assim, não, agora eu preciso empreender? Aconteceu alguma coisa? Teve filho? Como é que foi? Eu sempre fui ambiciosa. Eu sempre quis ganhar dinheiro. E assim, a gente sabe, né, que você tem um mundo muito limitado ali no mercado corporativo. Sim.
E eu queria descobrir, sabe, desenvolver o que eu tinha dentro de mim, que era uma vontade muito grande de, acho que provar para mim mesma, né? Claro que a gente tem também, às vezes a gente quer provar para as pessoas também, não é Sim. falar que não, Sim, sim. que eu conseguiria. Então, por isso que eu decidi empreender, eu tinha essa sede dentro de mim. Que legal, mas você... E aí quando você procurou o mundo das franquias, porque, gente, tem tanto tipo de franquia, comércio, serviços, que nem você falou, estava querendo ver alguma coisa de alimentação. Por que você resolveu escolher essa franquia especificamente? O que você achou que era mais legal, o que te despertou o interesse? Primeiro, um mercado novo, que eu poderia explorar, e também a própria... assim, eu sou muito de feeling. Quando eu conheci os donos da marca e vi o quanto eles faziam as coisas diferentes, né? Imagina, hoje a gente não trabalha só com design de sobrancelhas. A gente trabalha com recuperação e tratamento de sobrancelhas. Então, eles investem bastante nisso. Então, produtos de alta tecnologia. Então, a gente tem hoje sérum que estimula o crescimento do fio. A gente tem hoje uma linha completa de maquiagens. Então, tudo que faz e que transforma o olhar. E eu percebi isso desde aquele momento que eles iam longe. Eu não sei te explicar o porquê, igual eu te falei, é o feeling e também pelo próprio negócio ser muito diferente. Tá. Né? Naquela época era um negócio que estava começando. Sim. E eu queria isso, eu queria algo que estivesse começando, que eu pudesse expandir, crescer e mostrar que eu dava conta para mim mesma de fazer um negócio muito grande. Sim, mas também é arriscado, né? Porque quando você está começando junto com um negócio que ainda não tem um certo credibilidade no mercado, ou que ainda não é muito conhecido, é uma faca de dois gumes, como diz, né? Ou pode dar muito certo, ou pode não dar. E você foi muito ousada e bora lá. Você está corretíssima. Eu falo que hoje, né, avaliando hoje o meu conhecimento de negócio, eu falo, gente, naquela época eu fui bem corajosa mesmo. Mas aí eu vejo hoje o quanto a nossa marca, né, expandiu, o quanto a gente está crescendo aí mundialmente, inclusive a marca hoje é internacional, né? A gente acabou de abrir no mercado europeu. Que legal! Em Portugal. E aí eu vejo que realmente eu escolhi a franquia certa e meu feeling estava correto. Que bom, nossa, muito legal. E onde você falou que abriu em Portugal? A gente abriu em Portugal agora, a terceira unidade. Internacionalizar. Muito bacana. Gente já está em alguns países, a gente acabou de ganhar também um prêmio da ABF em categoria Master, né, de expansão internacional. Que prêmio é esse? Conta, como assim? É um prêmio que eles oferecem para aquelas franquias que internacionalizam, né, enfim. E aí a gente está aí como uma das grandes marcas brasileiras que está expandindo internacionalmente. Que bacana, mulher, olha só. Bacana. Show de bola. E a Renata também trouxe algumas fotos do dia a dia dela profissional. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Cadê? Conta lá. Essa aí é a minha unidade própria, né? Que eu tenho 2 unidades próprias. Ali a gente está com o vice-presidente do grupo, essa é a minha equipe. As nossas designers, elas são treinadas no Centro Técnico de Treinamento em Fortaleza. Todas elas são capacitadas. Hoje a gente já capacitou mais de 2.000 profissionais. Olha só. Então é muito bonito porque a gente dá uma profissão para essas meninas, né? Elas começam praticamente do zero. Então eu falo que elas vivem o mundo SD. Elas são completamente capacitadas e formadas para trabalhar de acordo com a nossa técnica. Que legal. É bem bacana. Aí é uma sala nossa em operação, né? Então as nossas cadeiras são eletronicamente ajustáveis, a gente tem kit de atendimento próprio, a gente fabrica o nosso gel tonalizante que estimula o crescimento do fio também. Então todos os nossos insumos hoje, eles fazem parte são fabricados dentro do nosso parque industrial, né? O parque industrial em Fortaleza, com Anvisa, com tudo. Então é um negócio bem grande. Que legal. Os donos da franquia são lá de Fortaleza, é isso? São de Fortaleza, são os dois, né? A gente está aí, o Marcos Barrivera, o Alisson Ramalho, e mais um prêmio que a gente ganhou, né? Pelo 4º ano consecutivo como melhores franquias do Brasil e também um selo de excelência da ABF. Então, esse aí a gente agora nessa última feira de franquia, que a gente participa todos os anos. Muito legal, Renata. Nossa, muito bacana. Parabéns, mulher. Obrigada. E você lá atrás falou assim, olha, agora eu vou empreender e foi embora, hein? E não tive medo. Eu falo que o apoio da família é muito importante, né? Inclusive, quando eu vendo uma loja, a primeira coisa que eu quero conhecer é a família, o marido,
para saber se ele realmente, ou o pai, né, para saber se realmente ele está de acordo, porque a partir do momento que você vai abrir um negócio, ele tem que ser assim, como se fosse seu filho mesmo. Eu abri e fechei a minha unidade por muitos anos, né? Eu abria, estava no fechamento, na abertura, sábado, às vezes domingo. Tive vários problemas também no começo, é muito difícil até você aprender a fazer a gestão, né, do negócio, não é uma coisa que se aprende de um dia para o outro, mas é claro que com muita persistência, você estudando, né, se dedicando e acreditando que vai dar certo, o negócio flui, né? Não pode desistir, também não pode, né, querer também jogar tudo na mão dos outros. Você tem que assumir as rédeas e fazer acontecer. Que bacana. E hoje, como é que você dá conta de fazer essa gestão de 35 lojas, mulher? Porque você ter uma franquia é uma coisa. Agora, você fazer a gestão de 35, querendo abrir mais uma, vai abrir mais uma, né? A gente vai abrir agora a 36ª em dezembro. Olha só. No Pátio Paulista. Que bacana, então. Como é que faz tudo isso? Então, a gente, na verdade, cada franqueado faz sua própria gestão. Sim. A gente, como master e franqueadora, né? A franqueadora, um suporte de Fortaleza, com a área do franqueado da intranet sensacional, com tudo que a gente precisa, cartilha, orientações. E a gente aqui, a gente tem, na sede da master, a gente tem um centro de treinamento, então a gente busca capacitar bastante todas as profissionais que entram na rede, mesmo que seja recepcionista, qualquer uma, para poder entrar no mundo SD. E a gente tem os consultores que visitam todas as unidades, né? Então, a gente tenta estar lá mensalmente, criando planos de ação, vendo onde estão as falhas, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, essas visitas mensais também fazem muita diferença. E reunião constante com os franqueados, mensalmente, e gerentes. Na sede da Master, a gente tem essas reuniões também. Que legal. É porque quando a gente compra uma franquia, gente, primeiro, que você, quando está procurando um negócio, você tem que se identificar com aquele negócio, né? Porém, é uma história de namoro. Não é só porque você quer que o franqueador também vai te querer. Vamos falar assim, né? Tem que, é um casamento. Então, o que ela disse aqui é muito importante. Então, por mais que você queira algum tipo de negócio, você tem que ter o perfil daquela franquia. Porque se aquela franquia que o franqueador permite que se abra não dá certo, é um grande problema para toda a rede, porque uma má impressão de uma franquia, ela acaba causando de toda a rede. Então, às vezes, gente, tem que tomar cuidado com isso. E assim, quando o franqueador é muito fácil também, tem que desconfiar, né? Porque uma franquia não é um negócio simples, assim, olha, comprei uma franquia, não tenho que trabalhar. Não. Lê do engano. Comprei uma franquia, você vai ter um suporte de alguém que já te dá um know-how, te dá mais ou menos o caminho das pedras. Porém, a dedicação ao negócio, o comprometimento, a capacitação dos seus funcionários junto com a franqueadora é seu. Então, o que ela falou aqui é muito importante. Ela avalia bem tanto o franqueado como a família. Porque se tem uma pessoa ali que não está muito afim, é um problema, né, Renata? Nossa, perfeito. Assim, as suas palavras foram incríveis, realmente. Se o franqueado, primeiro, ele tem que se apaixonar também pelo negócio, pela marca. E acreditar que todos os processos impostos, colocados, não impostos, mas, enfim, colocados para o franqueado, para ele, para o bem dele. Então, claro, se ele não acreditar nisso, se ele não tocar o negócio dele de acordo com as orientações da marca, realmente ele vai ter complicação, ele não vai alcançar o sucesso. Então, por isso que tem que ser, eu falo que é uma parceria muito importante, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente também depende dele para o sucesso do nosso negócio, eles dependem da gente para o sucesso do negócio deles. Então, é um casamento. Com certeza. Eu costumo falar que é uma parceria frescobol. Conhece esse termo, gente? Exato, eu conheço. Você conhece, é muito legal, né? Pra quem não conhece, é o seguinte, parceria frescobol é igual jogar frescobol na praia. Quando você joga bolinha, o seu parceiro vai caprichar para jogar bolinha legal para você. Porque quando você devolve legal, o jogo flui. Então, tem que os dois ter uma contrapartida muito bacana. Então, você se esforça para jogar certo, para o seu parceiro também te jogar certo. Essa parceria, gente, é sempre o melhor modelo de negócio. Diferente de jogar tênis. Tênis, você quer matar o outro adversário. Você quer jogar bolinha onde o outro adversário não vai conseguir pegar. E aí, quebram os dois. Mas a parceria frescobol, eu sempre costumo dizer para a franquia que tem que ser assim. Um joga bola, outro devolve, e aí vai. Acho que esse é o segredo do sucesso. Com certeza. Todo negócio, né, gente? Todo negócio que envolve parcerias, que toda empresa,
indústria, comércio, serviço, precisa de bons parceiros. E se não for parceria Frescobol, não dá certo. Com certeza. Com É isso certeza. aí. Meninas, o papo tá uma delícia. A gente vai fazer um pequeno intervalinho. E no próximo bloco, fica aí, que a gente vai ter o nosso último episódio. Pois é, eu sei que é triste, mas é o último episódio do nosso quadro Brasileiras Empreendedoras pelo Mundo, que tá maravilhoso. Então, é daqui a pouquinho, não sai daí. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Voltamos! E agora, pessoal, você vai acompanhar o nosso último episódio da terceira temporada do quadro Empreendedoras Brasileiras pelo Mundo, que foi uma delícia de fazer. Nós gravamos lá diretamente de Miami e conhecemos várias histórias interessantes. E hoje a história da Rosária Valeriana, ela que tem o guia Brasil América e tem uma história super bacana sobre empreendedorismo global. Ela que já morou em vários lugares do mundo, vai contar pra gente como é empreender lá em terras americanas. Vamos dar uma olhadinha? Olá! Estamos aqui hoje na nossa última entrevista do nosso quadro Brasileiras Empreendedoras pelo Mundo, direto de Miami, aqui no Office & Co, na Brickell, coração aqui de Miami. Eu tenho a grande honra de entrevistar aqui a Rosária Valeriana, essa mulher que é uma baita empreendedora, tem uma experiência internacional incrível. Ela vai contar para nós a trajetória de vida dela na questão do empreendedorismo também. Ela que é responsável aqui pelo Guia Brasil América, que é um sucesso aqui nos Estados Unidos. E, Rosária, conta pra gente, quer dizer que você era goiana, de Goiás, né? E de lá foi pro mundo. Como é que é essa história que você foi morar na Bélgica, depois está aqui? Como é que começou a sua história? Conta pra gente. Exato, eu fui em 93 para a Bélgica. Eu já tinha uma família que morava lá, eu era casada com um europeu, filhos de europeu. E o projeto era ir para a Europa. Eu fui em 93 e lá eu fiquei 25 anos. Uau, bastante tempo. E realmente é totalmente diferente do que eu faço aqui. Eu fiz hotelaria, gastronomia, tive uma empresa também de renovação de interiores. Que legal. E eu trabalhei durante 25 anos e decidi voltar para o Brasil em 2015. Ah, jura? Sim. Por quê? Porque eu sempre quis voltar para o Brasil. Eu sou muito brasileira. Por mais que eu vivi, eu acho muito interessante os países, mas o nosso país, para mim, é o melhor país do mundo para se viver. Entendi. Então, eu sempre tive muita vontade, sempre me projetei em voltar para o Brasil e decidi em 2015. Mas chegando lá, me deparei com uma situação instável, né? Política, econômica. Muito. Você chegou no auge da crise. Exatamente. Vivi um impeachment e tudo durante esse tempo. E foi aonde a minha filha decidiu vir para os Estados Unidos, teve uma bolsa de estudos, eu decidi vir investir. E viemos para cá. Por conta da sua filha. Exato. Olha que coisa, como os filhos já moldam a nossa vida, né? Exatamente. Que Então, bacana. começou a história do Guia Brasil América, uma história, no início foi um grande projeto, depois teve uns contratempos com sócio, e eu tive que assumir a empresa toda sozinha. Olha só que bacana, gente. Então, o Guia Brasil América é um projeto que ela criou aqui com esse sócio, mas que reúne os melhores profissionais que ela buscou justamente para que o brasileiro, quando venha para cá,
não tenha tantas dúvidas de quais bons profissionais ela pode contar. Exatamente. Não é isso que a gente estava Exatamente. conversando? Exatamente. Justamente por ser um país de oportunidades, de grandes oportunidades, também é um país de oportunistas. E vendo a nossa situação brasileira, o Brasil na crise, em que os brasileiros falam, não, vou para os Estados Unidos, vou investir no green card, vou investir numa empresa. E tem os oportunistas, não, venha, e às vezes não é sempre verdade o que eles contam. Eu conheci casos de famílias serem destruídas porque investiram todo o patrimônio para vir para cá e realmente era um oportunista e não conseguiram nada e se destruíram. Tiveram que voltar para o Brasil. Nossa, sem que nada. pesadelo, meu Deus. Aí começou a história do guia, uma empresa de marketing, publicidade, um veículo de comunicação, quando decidimos, vamos levar os profissionais verdadeiros, que têm um respaldo, para que eles conheçam e saibam realmente onde investir, o que fazer, né? Que não é a comprar uma casa de $500 milhões que você adquire seu green card. Então, nós temos advogados que orientam e que falam sobre isso. Nós temos realtors que te orientam como investir no mercado imobiliário sem que você tenha o risco, que conhecer sobre o tributarismo, como você tributar. Então, a nossa intenção foi essa, reunir e fazer um hub de negócios, mas ao mesmo tempo de informação verdadeira. E trabalhando com pessoal, com profissionais que têm respaldo, que têm uma história, que têm uma seriedade. Nossa, isso é super importante, gente, porque o que eu já ouvi de histórias, porque, como eu falo para vocês, além de apresentadora, eu sou advogada no Brasil, tributarista, e o que eu já ouvi de histórias de pessoas que quiseram vir para os Estados Unidos, investiram e realmente encontraram pessoas de não boa índole. Exato. E que, na verdade, aquele sonho se transformou num pesadelo, não foi a primeira vez. Então, saber que existe esse Guia Brasil-América com pessoas, com profissionais respaldados. Exato. É muito importante. Exato. Mesmo porque eu acho que muita informação tem que desmistificar no Brasil, que os Estados Unidos tudo funciona. Claro, tudo funciona. Mas as leis aqui, se você tem um problema, para você procurar um advogado, ir no tribunal e para resolver o seu problema, vai te custar talvez muito mais do que o que você investiu ou do que você pagou. Então, assim, funcionar funciona, mas é um país de oportunidades e de oportunistas também. Olha só. E ela me falou uma coisa interessante, que ela resolveu criar esse guia porque ela mesma teve esses problemas aqui, sim, né, Rosária? Então ela não queria que acontecesse com os outros o que ela passou, que eu acho isso super importante. Exatamente, exatamente. Foi assim, sério, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa, tudo vem para um aprendizado. Ou eu vou chorar por isso, fechar tudo e ir embora, ou eu vou fazer alguma coisa com isso. Com certeza. Então foi o desafio, não é nada fácil, é um passo a passo, a gente está caminhando e isso vai trazendo, porque graças a Deus tem muito mais gente boa do que gente ruim. Ah, com certeza, isso é verdade. E olha só que interessante, gente. Além disso, além do guia, também tem um aplicativo, né, que a gente estava falando. O portal, o website do Guia Brasil-América é um portal de informação. Temos jornalista que nos alimenta com notícias do que está acontecendo, o mercado financeiro, a bolsa. Nós temos também parceiros colunistas que postam sempre lá, nós temos vídeos e matérias explicando como investir, o que está acontecendo na questão dos vistos. Uma advogada de imigração que é especialista, ela é americana, ela fala português, ela explica realmente o passo a passo para um visto, o que vai enquadrar na sua vida. Então, é super interessante, né? Dá uma olhadinha no portal do Guia Brasil-América, lá você tem todas as informações. Que bacana. E agora, assim, você que tem todo esse contato com empreendedores e com profissionais de bastante relevância aqui nos Estados Unidos, que dica que você poderia dar para a gente, para aquela pessoa que sonha em empreender nos Estados Unidos, mas que não sabe por onde começar? O que você poderia dar uma dica para quem está nos assistindo? Sério, eu acho, se a pessoa está no Brasil, eu acho importante procurar advogados de imigração que estão aqui, que conhecem as leis. Se o interesse é investir em uma empresa, então um business broker, aquela pessoa que vai procurar um empreendimento com seriedade, essa é a dica que eu dou. Não venha ouvindo mensagens de Facebook, de mídias sociais, que não é garantido, nem tudo é verdade. É verdade, gente. E outra coisa, planejamento prévio é super importante, porque uma coisa que eu sempre digo também é o seguinte: se planeje, faça a sua lição de casa no Brasil, gastando em reais. Porque aqui tudo é em dólar. Nosso dólar, infelizmente, está muito valorizado. 4,20 não é fácil. Exatamente. Então,
faça o estudo lá no Brasil, faça um bom planejamento, um business plan, procure a concorrência, tente ver como é que a sua marca se identifica ou não aqui no mercado. Antes de vir, venha para cá para uma experiência, não venha já de fechar as contas no Brasil, como dizer, passa a regra no Brasil, vem para cá, faça uma experiência, por que não? Porque às vezes aquilo que você imagina como turista não é a vida real, na realidade, não é? É muito importante um advogado tributarista, isso é importante. Olha lá, tá vendo? Não sou eu que estou falando não, ela que está falando. E que chegam aqui e não fizeram isso, que tem bens lá e começam a ter residência aqui, passam para o Green Card, aí tudo muda. Então, é muito importante conhecer as tributações, tem impostos aqui, que tributa tanto aqui como no Brasil, que você tem. Então, é muito importante saber o que é tributado. Legal, olha aqui, a gente nem combinou isso, está vendendo meu peixe, a gente nem combinou. Mas é verdade, Legal. Assim, tem muitos casos. Eu também tenho esse problema, porque eu sou dividida em 3 países. Então, assim, eu tenho um advogado lá na Bélgica, tributação, tenho no Brasil, tenho um aqui, para poder a gente tentar Conciliar tudo. Conciliar, porque é muito sério. Tributação nos Estados Unidos é muito sério. E da cadeia, né? Exatamente. Sonegação da cadeia. Em qualquer lugar. Então é importante, porque às vezes, né, não sabendo, você vai pagar muito caro lá na frente por uma falta de informação. Informação é poder. É isso aí. Rosária, brigadíssima pela sua entrevista. Aprendi muito com você aqui hoje. E você fechou, acho que, o ciclo das nossas entrevistas aqui do Brasileiras Empreendendo pelo Mundo, a 3ª temporada, com grandiosidade, passando essas dicas valiosas que você já teve de própria experiência para o nosso telespectador. Então, muito obrigada, viu? Essa oportunidade. Obrigada, Rosária, muito obrigada. Sucesso. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Com essa entrevista, nós fechamos a nossa 3ª temporada do Brasileiras Empreendedoras pelo Mundo aqui em Miami, no Office Co. Queria agradecer todo o pessoal do Office Co, a Ana, que nos recepcionou super bem, e também a Isabela Guimarães, que é aqui do Baibi, também nos convidou para fazer essa temporada aqui, e que foi super prazerosa, aprendi muito. Eu acredito que a gente levou bastante conteúdo para vocês aí do Tricotando Negócios, que acompanham nosso programa semanalmente. Então, muito obrigada e até a próxima temporada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigada. Até lá, obrigada. Rosária, muito obrigada mais uma vez por compartilhar a sua história aqui com a gente no programa. Um grande beijo para você, muito sucesso aí, viu, com o Guia Brasil. E eu queria também agradecer a todas as tricotandas de Miami por essa temporada incrível. Muito obrigada mesmo para a Isabela Guimarães, elas que nos recebeu tão bem no espaço, a gratidão. E também todo o pessoal lá do Office Co, a Ana, foi uma fofa que nos hospedou ali naquele período que nós estivemos lá. E ano que vem, com certeza, eu gostaria de estar aí novamente para contar mais histórias de mulheres que empreendem em terras americanas, que tem sempre muito sucesso. Muito obrigada mais uma vez, viu? E aqui a gente continua o nosso bate-papo com nossas entrevistadas de hoje. Uma dupla de Renatas aqui, né? A Renata Mendes e a Renata Maluf. E eu estava perguntando para elas aqui como é empreender no Brasil, né? A Renata que começou ali do nada, né? Com muita luta, dedicação. E a outra Renata também, que resolveu escolher uma franquia. Então eu queria perguntar para as duas, como é empreender, Renata? Como é abrir um salão de cabeleireiro hoje em dia no Brasil? É fácil? Nem um pouco. Às vezes as pessoas acham que é fácil, porque é só abrir, alugar um ponto, abrir uma porta, comprar uns móveis, mas assim, hoje principalmente a gente costuma dizer que salão de cabeleireiro é diferente de todos os outros segmentos, porque existe hoje a nova lei, né, que está desde 2016, a lei do profissional parceiro. Então hoje a dica que eu dou para todas as pessoas que querem abrir um salão, voltando a dizer que o melhor caminho é você primeiro estudar, você primeiro entender. Não foi assim para mim, mas é o que eu tirei de experiência. Eu acho que teria sido muito menos árduo a caminhada se eu tivesse tido essa oportunidade. Claro. Mas quando você não tem, você tem que agarrar o que você tem. Com então, certeza. eu fiz o que eu tinha na mão naquele momento. Sim. Mas a dica que eu dou hoje é que vocês procurem entender da lei, estudar o seu mercado, o seu negócio, a região, né? A gestão também a gestão, do negócio, né? Principalmente a gestão. E eu acho que o empreendedor, ele tem que dominar, ele tem que entender, não é algo que ele pode delegar para outra pessoa. Com certeza, não. Tá vendo? Olha, dicas super importantes. Eu também queria perguntar algumas dicas aqui para outra Renata, que eu estava me contando aqui, como você escolhe uma franquia? Porque ela optou e se apaixonou pelas sobrancelhas. Sim, mas como é que você teria alguns quesitos, alguns requisitos? Como que você vê no dia a dia as pessoas estão meio perdidas e falam assim, olha, eu quero comprar uma franquia. Começa por onde, Renata?
Então, hoje a gente tem várias maneiras, né, para descobrir sobre uma franquia, principalmente no portal da BF, né? A BF, deixa para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Franchising, são as franquias. É a associação mais importante no Brasil desse segmento, não é? Perfeito. E assim, investigar bastante sobre o franqueador, né? Porque às vezes você vê uma franquia, ela pode até estar dentro da feira de franquia, mas e aí, será que aquela franquia, quem que está por trás dela? Quem que está fazendo a gestão dela? Você está comprando uma franquia de um consultor, de uma pessoa que depois você não vai ter mais contato? Aonde que está o franqueador? Ele faz a gestão própria do negócio? Né? Acho que a grande vantagem, acho que dá muita segurança para nós, e eu acho que a grande causa da nossa expansão rápida, né, mais de 500 unidades aí, é justamente porque os franqueadores, eles estão 100% na gestão do negócio. Então, isso é muito importante, você identificar aonde que está o franqueador, onde que está o suporte, como ele é feito, né? Se ele é só via remoto, se você tem uma pessoa que você vai conseguir ter acesso. E, então, assim, as dicas que eu dou, principalmente, é você fazer uma investigação bem acurada a respeito do franqueador. Ah, olha lá, isso é importantíssimo, viu, Super. gente? Porque eu já vi, inclusive, casos de franqueadas que acabam fechando por conta do franqueador, desculpa. Perfeito. Por quê? Por exemplo, tem algumas empresas que você só pode comprar o produto, obviamente, do franqueador. E o franqueador não entrega. Aí como você vai fazer? A sua loja vai fechar porque não tem produto para vender. Exato. Isso é muito importante de verificar. E também, às vezes, tem que avaliar, como ela disse aqui, a Renata, se existe algum certo tipo de concorrência entre a rede. Porque eu já vi isso também. Às vezes o franqueador, ele privilegia as franquias que são próprias dele. Por exemplo, vou entregar minhas mercadorias para as minhas lojas primeiro e depois para as franquias outras. Isso é muito complicado também. Ou seja, gente, franquia, por mais que seja um negócio que parece ser fácil, não é. Então, existe até pessoas que dão consultoria para te ajudar a escolher a melhor franquia. Então, presta atenção. As dicas que a Renata passou aqui são muito importantes, que ela que já é franqueadora master. Então, olha, vê as dicas dela com carinho, revolta no programa, vai lá no nosso YouTube, vê com carinho, tica as dicas dela se você estiver procurando, porque são de grande valia, viu? Meninas, o bate-papo tá uma delícia aqui. Continuaria conversando com vocês a noite inteira, mas estamos acabando o programa. Então, eu queria que vocês deixassem aqui, no final, uma mensagem de encerramento, uma dica, o que vocês quiserem falar para o nosso público, pode ser? Claro. E aí, conta pra gente, Renata. Eu sempre tive um lema, querer, poder, conseguir. Então, eu nunca desisti, eu passei por muitas dificuldades também, principalmente porque eu trouxe um negócio novo para São Paulo, todo mundo sabe, né? São Paulo é um mundo aí. E assim, eu sempre acreditei que eu ia dar conta, eu sempre acreditei que eu ia conseguir chegar onde realmente eu enxergava. Então, acho que estabelecer metas pessoais e financeiras é importantíssimo. Se você não tiver um objetivo, algo que você queira conquistar, fica tudo muito vago. Então, primeiro, motivação, né, para fazer o negócio acontecer. E segundo, estabelecer metas, porque quem tem meta vive, quem não tem sobrevive, como diz nosso vice-presidente Alisson Ramalho. Ai, que bacana, gostei dessa, muito bom. Como que é? Quem tem meta vive, quem não tem sobrevive. Muito boa. E também tem aquele outro ditado, né? Quando você não sabe para qual caminho ir, qualquer caminho serve. Exato. Então, quando você determina uma meta, você segue o caminho e você atinge aquela meta. E, gente, faça metas atingíveis, viu? Perfeito. Porque não tem outra coisa muito ruim no nosso negócio, quando a gente fala assim, eu quero faturar R$1 milhão no primeiro mês. Dependendo do seu negócio, você não vai conseguir. E aquilo vai te desmotivar. Perfeito. Então, faça metas atingíveis. Mas, assim, também não pode ser assim, vou vender R$100. Não, né, gente? Tem que ser meta boa. Então, metas atingíveis e que você consiga ter motivação para seguir o caminho e atingir essa meta. Muito legal, Renata. Muito obrigada, viu? Adorei suas dicas sobre franquias. Obrigada. Super válidas. Obrigadíssima. E muito Obrigada. sucesso, prosperidade para o seu negócio cada vez mais, viu? Obrigada pelo convite, espero ter ajudado. Imagina, ajudou muito. E você, Renata, também? A gente está uma festa de Renatas aqui. É isso aí. Deixa um recado aqui também para você que é uma pessoa de muita luta. Deixa um recado aqui para quem está assistindo o nosso programa. Persistência é o que eu falo sempre. Não adianta sonhar, né? Tem que batalhar, correr atrás. Não deixar que o medo te domine, porque é o que eu mais vejo hoje. Todo mundo assim, eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. Então, eu sempre
digo isso, que não deixe que o medo te tire a força, né, e a coragem para lutar diariamente, porque a vida é uma eterna luta e sempre vai ser, né? Não é fácil para ninguém. Com certeza. E a gente estava conversando outra coisa aqui também que eu acabei esquecendo de te perguntar. Conta aquela história do profissional que te deu um balde de água fria e mesmo assim você lutou, resistiu e foi para cima. Aquele, não precisa falar o nome, mas ela estava toda envolvida, querendo chegar, querendo ser cabeleireira, era o sonho dela. E aí veio um profissional ali e falou o que para você? Ele falou para mim, eu falei, eu quero ser, eu já era manicure e depiladora. Aí eu falei, agora eu quero ser cabeleireira. Ele falou assim, é melhor você continuar, porque você já é muito boa no que você faz, você não vai ser boa cabeleireira. Gente, isso não se faz, pelo amor de Deus. Se você ainda mais tiver um mentor, uma pessoa que você almeja muito, que você estima muito, que você olha ele como um bom profissional, você jamais pode falar para alguém que a pessoa não é capaz. Não pode tirar o sonho daquela pessoa, porque isso é muito triste, isso é muito cruel, na verdade. E a Renata, ela foi muito batalhadora, porque mesmo com esse feedback não, com essa ideia toda negativa, ela fez e conseguiu e chegou e tem hoje um salão com o nome dela, que é o maior sucesso aqui no bairro Jardim Santo André. Então, parabéns mais uma vez, porque você não deixou se esmorecer com essa história toda aí e batalhou. Eu agradeço a oportunidade e levo... Justamente por isso, hoje eu apoio todos os meus parceiros profissionais a sempre batalhar e seguir em frente e incentivá-los, né? Eu acho que todo mundo é capaz, basta querer. É isso aí, muito bem. Obrigada, meninas, muito bom, viu? Obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você. Pessoal, mais uma vez o nosso programa chegou ao fim. E antes de encerrar, eu quero compartilhar com vocês um pequeno texto que diz o seguinte: quem falou que seria fácil, mentiu. Todo mundo sabe que para vencer na vida é preciso muito esforço e trabalho, muita determinação e coragem. É por isso que não podemos desistir. Se nosso sonho é grande, grande será também o nosso caminho. Mas nada acontece por acaso. É preciso entregar e é preciso muito suor para realizar todos os nossos sonhos e conquistar os nossos projetos. É o que nós falamos aqui. Estabeleça metas atingíveis, trabalhe com determinação, com muita luta, que com certeza o sucesso virá. E o programa chegou ao fim. Mas lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você não é escolhido para participar do programa aqui conosco. É só mandar um recadinho lá pelas nossas redes sociais e torcer. O Tricotando Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus. E semana que vem nós teremos mais histórias de sucesso no empreendedorismo feminino. Um grande beijo e até lá!